Bom, pessoal, seja muito bem-vindo a esse episódio. Wallace Azevedo aqui, licenciado da Demicon. Quero te convidar hoje, a assistir esse episódio até o fim, porque hoje a gente tem uma presença ilustríssima no nosso podcast aqui, uma figura carimbada na Demicon de grande resultado. Eu tenho a honra aqui, quero te agradecer já de antemão, a primeira coisa, por você ter vindo, aceitado, sei que sair do Rio de Janeiro, parar a agenda para vir até Petrópolis não é fácil, né? Mas, cara, sou muito grato de verdade por você vir até aqui. E tenho o prazer de receber aqui hoje Renato Beiris, né? Licenciado da Demicon, hoje Barra Olímpica, mas tenho certeza que ele vai contar um pouco pra gente aí. Tem muitas outras coisas vindo pela frente. Renato, primeira coisa, te agradecer por você vir. Prazer ter você aqui. É uma honra para mim. E se apresenta pro pessoal, para quem ainda não te conhece, acho difícil, né? Mas para quem que não te conheça ainda, se apresente pro pessoal. Muito bom, obrigado, Wallace. É um prazer meu estar aqui. Eu sempre gosto desse bate-papo e acredito que nessas mesas, primeiro que essa mesa não volta. Exato. Segundo que essas mesas são inspiradoras. Então a gente está aqui para inspirar, para colaborar. Você também está convidado. Já deixa um pré-convite, Rio de Janeiro. Está convidado para o meu podcast, então vamos trocar e fazer disso um fator multiplicativo. Bem, vamos lá. Eu sou o Renato Beiris, tenho 49 anos, estou na Demicon há 7 anos, desde quando ela nasceu no Rio de Janeiro, que foi entre 17 e 18. E o que a gente tem feito é desenvolver a região e trazer gente, captar gente do mercado ou também fora do mercado, desenvolvendo, fazendo capacitação, para a gente explorar esse mundo chamado consórcio. Legal. Né? Então, a gente não está fazendo nada de diferente. O que a gente está fazendo é que a gente achou um caminho que dá certo, tem um método que funciona, entendeu já nesses 7 anos quais são as dores de quem está entrando, o que o mercado precisa e o que o cliente final ele espera do produto, de todas essas possibilidades, e a gente faz ali a consultoria e o resultado final é venda. A gente está falando sobre venda, venda é o que transforma, venda é o que deixa o dono da empresa ou o CEO, o diretor rico, venda é o que inspira, venda é o que muda a vida. Então a gente vai falar de venda. Isso ainda é um tabu nesse mercado, que as pessoas, eu sou consultor, né? Eu sou especialista, sou assessor. Cara, você é vendedor, porque todo mundo consome produto ou serviço. Exato. E isso é lindo, isso é mágico, sabe? A pessoa que consegue entender isso, ela consegue deixar a coisa mais leve, né? A pessoa quer ser uma coisa que ela não é, né? Não, eu sou consultor, eu falo, tudo bem, eu entendo, né? E, de fato, na verdade, eu falo assim, a gente tem um cuidado de como que a gente vende, né? Então, eu sempre falo para minha equipe, nós somos vendedores, não somos apresentadores. Eu presto uma assessoria para o cliente, beleza, mas isso faz parte do processo da venda. Você faz uma venda mais consultiva, que é o que a gente prega aqui, mas você é vendedor. Exatamente. E olha que bacana, eu sou filho e neto de médico. Totalmente foi para outro caminho. Você tem um irmão gêmeo, né? Então, eu tenho um irmão gêmeo. Na verdade, somos 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Todo mundo lá em casa, ninguém fez medicina, mesmo filhos e netos de médico. Cara. Mas olha que, pegando esse gancho, como é que é importante. O médico, ele é vendedor. Ele é vendedor de uma consulta médica ou de um serviço médico, né? Que ele vai curar o cliente, mas ele está vendendo. Ele está vendendo capital intelectual. Exato. Então, as pessoas dobram a língua para falar que sou especialista, sou assessor, sou consultor. Cara, o dia que você admitir para você que você é o vendedor e que venda é o que vai te dar dinheiro, transformar a tua vida e você vai multiplicar e impactar a vida dos outros, exato. Você vai ficar bem com você mesmo. Sabe, para você ficar mais leve. Minha esposa sempre dá risada, ela sempre fala isso, né? Quando tem um formulário em algum lugar, de hotel, alguma coisa tem que preencher, eu coloco vendedor. Aí minha esposa fala assim, pô, você colocou vendedor? Mas é o que eu sou, entendeu? Tipo, não, você é empresário. Não sou empresário, eu sou vendedor, né? Na essência, antes de eu ter empresa, escritório, eu sou vendedor, né? E aí, na consequência, eu tenho um CNPJ, né? Basicamente isso. Tudo bem, sou empresário e tal, mas antes de qualquer coisa, eu sou vendedor. É bacana você falar isso, Eu sou empresário desde muito cedo, né? Eu comecei a empreender com 16 anos. Então, com 16 anos já empreendia, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Eu nunca fui seletista, então sempre me soou mal me colocar um valor, sabe? Você vai ser gerente ou diretor de uma companhia e o teu salário vai ser isso. Cara, eu sempre me conheci muito bem, sei que eu sou acima da média, mas isso não vem de graça, né? Exato. Você constrói, né, competências e você se vê muito bem, não numa declaração arrogante, mas você se vê em relação à média. Você sabe o teu valor. Você sabe o teu valor e está tudo bem. E dá duro por isso, né? Claro. Então,
eu sempre entendi que empreender ia me levar muito mais longe. Legal. Então, comecei a empreender muito cedo. E aí comecei a ter uma visão de empresário, lá para 25, 28 anos, uma visão de empresário mesmo, sabe? Fluxo de caixa, canais de distribuição, canais de captação, tratar o offline, tratar o online, unir pessoas, desenvolver liderança. Eu tive isso muito cedo. Legal. E é claro que a gente vai se aperfeiçoando. E quando a gente veio para a Demicon, em que eu olhei o mundo do consórcio, eu falei, nossa, o mundo do consórcio ele já tem 60 anos no mercado, desde 1960. Né? A Demicon é uma empresa desde 1991, mas será que essa percepção, essa visão do vendedor de consórcio, ele tem uma visão que ele é empresário? Porque o comportamento é diferente. Exato. Então, o que eu fiz na minha trajetória nada mais foi que colocar um pouquinho desse viés empresário no vendedor. E isso muda método, processo e resultado. Legal. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos na rede vendedores incríveis. Vamos ensinar uma visão empresarial para o comportamento ser um pouco diferente e aí transforma tudo. Eu falo com o pessoal lá, né? Tipo, entrando já nesse ponto que você está tocando um ponto bastante sensível, assim, no sentido de as pessoas muitas vezes que trabalham dentro da Demicon, né, seja no cargo de autorizado, que a pessoa que está começando agora, ela não entende muitas vezes esse espírito empreendedor. Que, né, diferente do teu caso, eu fui seletista durante muito tempo. Então, até 2017 eu fui seletista, depois eu vim empreender no mercado de seguros, fui trabalhar com esse mercado, depois eu acabei vindo para a Demicon. Então, na Demicon eu já tinha uma cabeça mais empreendedora, porque eu não pulei direto do seletista para a Demicon. Mas a gente sabe que talvez tem pessoas nos assistindo que elas, talvez até esse momento, ou até um pouco antes da Demicon, ela era seletista. E é um choque cultural, né? Porque eu falo assim, o mundo CLT, muitas vezes você não quer fazer, mas você é empurrado a fazer. É isso. Você vai fazer de um jeito ou de outro. No nosso caso, claro que a gente tem uma série de coisas, de doutrinas e coisas que a gente tenta botar dentro do escritório para que a coisa funcione. Tem que ter uma ordem no caos, eu sempre falo sobre isso. Mas essa liberdade que de fato a gente pode encontrar aqui na Demicon, sem dinheiro no bolso, vamos botar bem real, essa liberdade ela não existe. Liberdade para mim é liberdade financeira, geográfica, né, de escolha, de você poder, cara, eu posso decidir trabalhar hoje num resort em Angra porque eu tenho dinheiro para pagar o resort e eu vou botar minha família para trabalhar, para brincar, deixo minha filha brincando no resort enquanto eu fico aqui no computador fazendo uma reunião. Tá tudo bem, é uma escolha. Daqui a pouco eu pulo na piscina, tá tudo certo. Só que se você não tem o dinheiro para estar lá, você não tem essa liberdade. É isso. Né? Então as pessoas confundem muitas vezes, para quem não está preparado a lidar com essa liberdade, o que muitas vezes acaba virando uma prisão o nosso negócio, porque ela não tem essa liberdade. Então, assim, como é que você hoje, né, dentro da tua equipe, as pessoas que você tem, como é que você enxerga isso? Porque, pô, você já veio de uma bagagem que você não passou por isso. E provavelmente você vê isso acontecendo com pessoas que entram no teu escritório hoje. Como é que você lida com isso? Como é que você direciona? Como é que você mentora essas pessoas nesse processo de falar de não confundir a liberdade que a gente tem com, tipo, cara, bagunça, né? De que, não preciso fazer, não tem ninguém me falando que eu tenho que acordar às 6 da manhã. Muito bacana. Durante muito tempo, eu fui rotulado de uma pessoa rígida. Eu já tô com barba branca, né, cara? Então a gente vai ficando com o coração mais mole. Mas, de fato, não é ser rígido. É você ser sensato e ser responsável com o próximo. Quando eu começo a fazer uma entrevista e começo a fazer um processo seletivo, se a minha entrevista for leve o bastante para causar no entrevistado uma percepção falsa do nosso negócio, eu não estou sendo responsável com quem deu o tempo dele para acreditar que aqui pode ser uma oportunidade, uma porta de entrada para uma profissão digna e de um mercado muito robusto e que tem muita oportunidade. Então, eu vou mais a fundo. Por quê? Porque é nesse momento que você vai sentir a mentalidade da pessoa. É nesse momento que você vai chegar e falar assim, olha, aqui a gente tem um trabalho 100% presencial, em que eu até admito algo híbrido, mas o que eu mais quero hoje é saber o tamanho da tua vontade. Eu não quero saber, de fato, agora, nesse primeiro momento, qual é o teu currículo. Legal. Eu quero saber o tamanho da tua vontade, porque desenvolver habilidades em você, hard skills, soft skills, a gente vai desenvolver. O nosso processo lá é um processo não só capaz disso, mas desenhado para. Você fala que a gente não sabia vender consórcio, né? Tipo isso. assim, a gente aprendeu. É isso. Exato. E o que é bacana na Demicon é que todo mundo que hoje está num cargo de licenciado, dono de loja, desenvolvedor, diretor, passou pela cadeira. Então, por essa cadeira inicial, todos passamos. Legal. Então, se isso é verdade, quer dizer que a oportunidade é para todo mundo. Legal. Né? E o que a gente faz lá no escritório é desenvolver não só habilidade técnica
e comportamental em consórcio. Mas falar de mercado imobiliário, falar do mercado de veículo, leve, pesado, implemento, né, do agronegócio, falar sobre economia, falar sobre investimento, não transformar o especialista em consórcio num especialista nessas áreas, Sim. mas que ele saiba o suficiente para atuar. Exato. Então, para chegar no escritório de investimento e conversar sobre uma mesa de investimento num tom e com um repertório de investimento. Legal. E não falar sobre consórcio como consórcio para comprar carro ou imóvel. Você fica sendo repetitivo e chato no sentido de parece que você quer falar sobre você. E, na verdade, você está falando um ponto... Pô, eu falo muito no escritório, eu falo assim, ó, eu, Wallace, eu tenho um interesse genuíno nas coisas, em tudo, né? Eu falo assim, eu tô num ambiente novo, vou numa empresa nova, que eu não sei o segmento, eu sempre tento, a primeira coisa eu quero entender aquilo ali. Uma curiosidade que eu falo, aquilo ali eu vou usar em algum momento, né? Eu não sei quando, em algum momento aquilo vai vir à tona, né? Então eu falo assim, eu tenho a capacidade eu consigo criar um rapport inicial ali na reunião, mas por quê? Porque eu sou um cara capaz de conversar sobre qualquer coisa por 10 minutos. Né? Eu tenho, assim, eu não tenho profundidade, eu não finjo o que eu não sei. Isso é um outro ponto, né? Não é você, eu sou sabichão, eu sei tudo, mas é você ter uma boa noção para conseguir conversar e a partir do momento que avançar a coisa, você não tem que tentar forçar a barra que você não sabe, né? Mas é exatamente ter esse bom gosto de, cara, no meio dessas coisas eu consigo transitar e aí eu consigo colocar o meu ponto de vista. Esse ambiente aqui digital de hoje em dia, ele é um ambiente que tem que ter cautela, né? Uhum. Então, hoje todo mundo tem voz. Uhum. E todo mundo virou especialista. Exato. Primeiro que a gente tem que entender que somos muito bons em determinadas coisas e somos completamente ignorantes em outras. E tá tudo bem. Exato. Né? Então, você vender quem você é, a tua verdade. Você não pode meter o pé onde você não alcança, né? Exato. Segundo momento é você começar com verdade e com honestidade. Né? Então, a tal da liberdade financeira que você falou, o empresário tem liberdade... vamos lá, não liberdade financeira, vou mudar minha fala aqui. A tal liberdade, né, no empreendedorismo, na atividade empresarial, ela nunca foi o que venderam. Empresário não tem liberdade. Não. Ele tem liberdade de escolha. Né? Eu trabalho 5 horas por dia. Cara, vai ser seletista. Sim. Vai trabalhar 44 horas semanais. Quem trabalha pouco vai ser seletista. E tá tudo bem, porque todo empresário trabalha mais que seletista. Porque isso é fácil compreender por quê. Sim. Você está trabalhando para o outro quando você resolve ter a sua empresa para gerar emprego. Sim. Então, no momento que você está gerando emprego, você tem que ter a visão micro e macro. Sim. Você tem que estar no operacional, no tático e no estratégico. Tem uma fala hoje que também parece vender muito na internet, né? Você, dono do negócio, CEO, diretor, saia do operacional e vai para o estratégico. Gente, o estratégico a gente traça aqui em 1 hora. Sim. E vai fazer o que as outras 10, 12 horas do dia. Exato. Você tem que estar no estratégico, sim. Você tem que sair um pouco da operação, você tem que oxigenar, você tem que montar com as lideranças o estratégico, mas tem que estar presente no tático e, digo mais, tem que conhecer profundamente o operacional até para poder cobrar. Sim. Como é que você vai pedir pro pessoal fazer alguma coisa se você nunca fez, né? É a questão da liderança pelo exemplo. Né? Exatamente. E aí o fato de você não estar no operacional diariamente é uma coisa. Mas esse papo de você, empresário, diretor, CEO, que fatura até 300 milhões por ano, saia do operacional e venha para o estratégico. Cara, não acredite nisso, porque quem está te falando ou está no operacional ou nunca teve uma empresa de sucesso. Está vendendo curso. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, o conhecimento de quem você está buscando se inspirar, modelar, fazer um curso, participar de um workshop, de uma mentoria. O conhecimento dele é empírico ou é teórico? É teórico. Não vá. Sim. Porque você vai ser o que falam de obeso cerebral, né? Sim. Porque não é nem obeso intelectual. Isso não é intelectualidade. Sim. Intelectualidade é eu dividir o meu conhecimento contigo para mostrar os caminhos por onde eu passei. Então, a primeira coisa que a gente tem que separar isso, e hoje o mundo é muito delicado nesse sentido, né? Sim. Então, o que a gente faz lá? É tirar um pouco também dessa geração mais nova o sonho de o importante é ser feliz. Cara, o importante é ser feliz. Mas vamos combinar, a gente está aqui hoje gravando um podcast, eu estou super feliz. Sim. Você está feliz? Demais. Cara, e vou sair daqui e vou trabalhar super feliz. Exato. Segunda-feira não é um problema para mim. Exatamente. Eu torço para vir segunda-feira. Eu também. Agora, olha que geração que vai ser complicada se a gente não mudar, né, a fala e até o comportamento deles. Nossa, vai chegar segunda-feira. O sextou. O que é o sextou? O sextou pode ser todo dia. Exato. Então, esse cuidado... Hoje, o que eu tenho mais percebido é que a geração
X, a geração millennials aí que tá vindo, a geração do meio, que ainda não tem 30 anos, sabe? Que vai completar, mas já que já está em outra geração, se a gente não tomar cuidado, todo mundo puxa as gerações para baixo, não para cima. Sim. É o que a gente estava falando antes daqui. Então, o trabalho tem que ser um grande motivador e tem que ter uma importância muito grande na tua vida. Uhum. Não só o desenvolvimento pessoal, você construir uma família, você viver com amigos. O trabalho tem que representar muito na vida do cliente, sabe? Você acredita que tem essa divisão, tipo, pessoal e profissional? Essa divisão para você existe ou para mim, ou para você faz parte de um todo? Cara, para mim, eu sou um Renato. Exato. Eu sou um Renato razão, eu sou um Renato emoção, o mesmo Renato. Não dá para cortar a cabeça, né? Então, a gente vai tomar decisões estratégicas, a gente vai estar na mesa falando num conselho, falando num comitê sobre decisões que tenham interferências emocionais e racionais? Com certeza, não dá para separar. Claro. O que dá para você fazer é intencionalizar. Então, eu vou usar mais razão nesse momento, porque tem mais sentido eu deixar o coração nesse lado de lado, né? Nesse ciclo aqui. Nessa outra decisão, nessa outra estratégia, nesse outro momento aqui, até tático operacional, eu tenho que trazer uma fala, eu tenho que construir um enredo, uma comunicação mais emocional para atingir quem está na ponta comercial vendendo, para ter retenção de talentos, para eles entenderem que eu não sou só um líder na empresa, eu sou o líder também dentro da casa dele, em que ele não está conseguindo resolver um problema com a esposa dele, em que eu pego na mão muito dos meus, muito. Cara, me diz como é que você está passando a tua fase hoje da tua família. Tá com algum problema lá? E não é de ordem financeira, porque de ordem financeira vem até a gente fácil, né? Sim. Você está tendo algum problema com o filho? Você está tendo algum problema com a esposa? Você está tendo algum problema que você está trazendo aqui para o trabalho que você não está conseguindo deixar em casa? Você está com algum problema espiritual? Você está cuidando do teu lado espiritual? Não é lado religioso, o lado espiritual? Sim. Como é que está isso? E as pessoas desabam, Wallace. Imagino. E é nessa hora que eles veem o Renato líder 360, que é o que eu falo. A gente tem que ser 360. O dono da empresa tem que ser um líder 360. Não adianta ser líder só no estratégico. Não adianta ser líder só no operacional. Não adianta ser líder só para cobrar o resultado no final do mês ou no final do ano. Você tem que pegar a tua equipe e falar assim, o que é importante para as pessoas? Pessoas gostam de pessoas. Sim. O que é importante? O que é importante no ambiente, numa atmosfera? A gente chegar, se sentir acolhido, se sentir merecido e sentir assim, vale a pena estar aqui. Legal. Aqui no escritório, aqui na Demicon, vale a pena estar. Por que vale a pena estar? Porque eu ganho bem? Porque eu ganho bem também. É fazer parte de um todo, né? É. Não é só, é uma coisa que eu tento colocar lá no... Como, por exemplo, pô, achei muito legal até, né, parabenizando meu time aí, eles fizeram uma coisa de, tipo, um desafio até o Summit, né? Que vai ser dia 1º, dia 2 de outubro, né? De tipo, cara, academia, de dieta, tipo assim, de cuidar de um todo, sabe? Que eles mesmos fizeram. E eu falei, caraca, legal. Porque é um ambiente, né, que está sendo criado, que não é... Cara, o financeiro, claro, é extremamente importante, não vamos ser hipócrita aqui, né? Mas só o dinheiro, assim, graças a Deus, né, você também, mas a gente vem ascendendo profissionalmente. Pelo menos, eu vim de uma família muito pobre, que eu vinha ascendendo profissionalmente, financeiramente, graças a Deus, as coisas estão cada vez melhores. Mas você vê que, tipo, depois que você para de olhar para o lado direito do cardápio, você para de se preocupar com algumas coisas mais do dia a dia, não muda o fato de que se você não fizer dieta, você vai engordar. Se você não cuidar da tua espiritualidade, você vai estar com a cabeça ruim. Se você não cuidar do teu cônjuge, você vai ter uma vida ruim, você vai querer só no escritório, porque em casa a coisa tá um caos. E aí você, pô, eu achei muito legal lá do pessoal do escritório de cuidar desse muito todo. E isso que você está trazendo, essa visão 360, né? Acho muito importante para os gestores que estão ouvindo aí. Eu tenho alguns gestores, né? Então você também... de ter essa visão do todo, não é só o financeiro, só ali a venda, que tipo assim, cara, de entender que existe algo a mais que existe dentro do escritório. É meio que assim, tá todo mundo no mesmo barco. E nosso negócio é isso, né? Porque assim, é diferente da gente tivesse um escritório, imagina que a gente tivesse lá, né, um monte de consultor, nosso ambiente fosse seletista. A gente abrisse um escritório e colocasse 20 vendedores tudo seletista. Talvez a gente pudesse exercer essa pressão que existe no mercado. Ainda assim, eu acho que hoje o momento é diferente, tem que trazer mais as pessoas para um engajamento maior. Mas o nosso negócio é isso, né? As pessoas, eu falo assim, cara, se você escolheu estar aqui, você escolheu fazer... Por que você escolheu fazer isso aqui? Porque eu não estou te dando nada pra você estar aqui. Né? Estou te dando uma oportunidade, uma transferência de know-how, vou te mostrar um caminho, né? Vou encurtar esse caminho de resultado, porque é o que eu sei fazer. Né? Eu tive resultado, sei o caminho, eu vou te encurtar. Mas a grande questão é por que você quer estar aqui?
Né? E faça o teu tempo vale a pena. Pois é, e as pessoas confundem isso, né? As pessoas têm problema com comunicação. As pessoas ouvem algo mais ríspido e o orgulho vem logo à tona, sabe? E, cara, o problema do mundo é orgulho. Cara, total. Então eu falo com meus gestores lá, deixa o orgulho em casa. Empresário engole o orgulho em prol de resultados. Resultado financeiro, resultado de transformação pessoal, resultado de habilidades sociais, emocionais, comportamentais. A gente engole o orgulho por quê? Porque com orgulho você não se modela, cara. Exato. Não importa o teu tamanho, quem você é, de onde você veio, onde é que você está. Perfeito. Então, só que as pessoas têm muita dificuldade disso na comunicação. Quando você está se comunicando com alguém que você está ouvindo só o que você gostaria de ouvir, você está rindo. Quando a pessoa fala uma frase que te incomoda, você fecha a cara. Exato. E aí tem uma frase que eu gosto muito e que eu uso até nas minhas mentorias, que as palavras que você não quer ouvir, talvez sejam as que mais precisa. Exato. A gente precisa ouvir coisas que a gente não fala pra gente. Mas a gente vai dormir pensando nelas. A gente sabe que às vezes aquilo tá lá. Tá lá. Exato. E para você curar essas coisas, sob qualquer ótica, você tem que ir primeiro no desconforto, para depois ficar confortável. Isso é com habilidade técnica, com habilidade social, com habilidade comportamental, com habilidade emocional, com habilidade religiosa, em todas as dimensões. Só que as pessoas ainda não têm essa maturidade. Talvez porque estejam numa cadeira operacional, talvez por idade, talvez por momento de vida. Não importa qual é o momento. O fato é, se a gente quer ser uma pessoa melhor, se a gente quer ter mais resultado, se a gente está se propondo a transformar a vida, ou pegar na mão das pessoas para ajudar no caminho que a gente por onde a gente já passou, engole orgulho. E orgulho não é só uma ou duas formas de manifestação, como todo mundo acredita. Orgulho tem mais de 30 formas de manifestação. Né? O Paulo Vieira fala muito disso. Né? E se você for buscar a fonte disso... Então, se a gente está conversando numa conversa de liderança e a gente não concordou, discordar, ter ponto de vista diferente, é positivo ou negativo? Para mim é positivo. É muito positivo. Exato. Eu falo lá no escritório, eu não quero ninguém igual a mim, porque se eu tiver alguém igual a mim, eu não preciso. Exato. Você concorda? Exato. A gente não evolui, na verdade, todo mundo concordando. Porque ninguém é 100%, ninguém 100%, está 100% certo sobre tudo o tempo todo. E mesmo que esteja, veja só, o que adianta ter o outro Wallace lá em Teresópolis? Não adianta nada. Já tem um. Já tem um, exato. Entende? Não precisa de outro. Exato. Precisa de alguém que tenha a mesma mentalidade que você, que queira ir para o mesmo caminho que você. Remando para o mesmo lado. Na mesma direção, mas que você vai, Wallace, olha só, isso aqui é bacana, mas vamos estudar esse outro ponto de vista aqui? Será que a gente está usando todo o nosso potencial dessa unidade aqui, do nosso negócio? Será que a gente está usando todos os canais online e offline? Será que a gente está pegando todos os canais de captação e distribuição? Será que a gente está usando todas as ferramentas? Mas fulano ali, ó, que é um autorizado, fulano que está há 3 meses só na empresa, ele tem uma habilidade extraordinária nessa parte de rede social. Vamos botar ele para comandar um piloto de rede social? O dono da loja... ele tem ego em fazer isso. Ele quer fazer. Sim. E aí ele fala que ele não tem tempo. Mas gestão de tempo é sobre delegar e descentralizar. Sim. Então, o que eu faço? Nada mais que eu olho para as pessoas e vejo assim, ó, opa, tem um ponto forte aqui que talvez nem ela saiba. Mas eu já estou enxergando. Vem cá, cuida disso para mim. Começo a fazer um processo que ela cuida desse ambiente só para ela e depois ela multiplica. Multiplica isso. Isso em todos os níveis. Legal. Em níveis de liderança comercial, administrativa, uso de ferramentas, método de venda, processo novo de venda, o que a gente pode incluir no nosso processo que já está bom, mas pode melhorar. Então, eu sou um inconformado. Legal. Eu sou um inconformado diário, até com o meu processo, que eu sei que tá funcionando, que graças a Deus a gente está com bons resultados, mas por que o meu processo é assim? Por que não uma outra fala? O meu processo está assim. Sim, exatamente. Eu sinto às vezes, né, a pessoa fala assim, cara, a gente muda, claro que tem que dar sempre o tempo das coisas maturarem, né? Mas as coisas estão em constante evolução, não é porque tá dando certo que vai ficar assim, vai continuar dando certo, né, ad eterno. E tem formas de fazer a mesma coisa melhorando, porque nós estamos melhorando, né? Eu sempre falo para a pessoa, eu tô sempre estudando alguma coisa, eu tô sempre lendo alguma coisa, eu tô sempre ouvindo alguma coisa. E aí você vai ouvindo, você vai pegando aquela bagagem inteira e você vai vendo que, pô, tem como melhorar aquilo ali. E aí você vai aprimorando, e aí você vai evoluindo. E aí trazendo para o ponto de vista prático, né, Renata? Você trouxe alguns pontos muito
importantes aí dessa questão, dessa criação de ideias, de ouvir, tipo, como se estivesse fazendo um brainstorm ali todo mundo, né? Sim. E esse ambiente de colaboração aberto, porque entendemos que estamos todos indo para o mesmo lugar e todo mundo quer o resultado. E muitas vezes a gente não vai concordar, não vai discordar, e aí o nosso papel como líder é tomar uma decisão, né? Porque aí alguém tem que falar assim, não, tá, tudo bem, tem todas as ideias, deixa agora ouvir, beleza? Mas, pessoal, a gente tem que escolher um caminho, então eu acho que aí o nosso papel é escolher aquele caminho e a gente ter, né, conseguir medir aquilo e, tipo assim, deu problema, ok, vamos embora, vamos consertar e tudo, e vida que segue. Do ponto de vista prático hoje, porque eu quero fazer o seguinte link. Tem muita gente que não se acha talvez capaz ou acha que o nosso ambiente não é esse ambiente. Muitas vezes ela pode sentir que nós temos que perguntar para ela. Muitas vezes no mundo CLT tem muito essa coisa de se eu faço se me pedirem. Né? Porque ela já foi programada e doutrинada para fazer um tipo de atividade, ela executa aquela atividade e ela não sai muito... Claro, tem pessoas que saem, né? Tipo, aquela intraempreendedor, né? Que o cara empreende mesmo sendo CLT, dentro do negócio dele, ele pensa muito fora da caixa, mas vamos pensar no tradicional do CLT, ele vai executar aquilo que ele foi contratado para fazer. No nosso negócio, muitas vezes a gente dá um direcionamento, mas é um ambiente de criação e colaboração entre todos. Como é que você faz isso dentro das unidades? Como é que você estimula isso nas pessoas para criar esse ambiente de colaboração? Muito bom. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Esse é quase uma marca minha, né? Da onde eu vim, eu tenho empresas que há 14 anos o time é o mesmo. Pô, legal. Detalhe, no modelo seletista. Para manter uma equipe de 14 anos, modelo seletista, a mesma coisa. E tenho também outras empresas que há 12 anos é o mesmo time no modelo colaborativo. Uhum. Alguma coisa eu estou fazendo certo. Mas eu não criei, aí que está o negócio. E não há ego nisso, eu copiei e adaptei. Ninguém cria nada. Se você for pegar 500 anos para trás, cara, tá tudo criado. Já existe, né? Já existia. Modela, que aí você cria um novo modelado, sabe? Então, assim, o que eu gosto de falar? Primeiro, eu gosto de deixar bem claro com as lideranças, e as lideranças deixem bem claro com as suas equipes, que competitividade não é contrário de colaboração. A gente é competitivo. No ranking lá que eu coloco na TV, eu quero que tenha um ambiente de competitividade que todo mundo queira ser o primeiro lugar. Só que é colaborando com que o outro cresça também. Você não precisa que o outro seja prejudicado para você crescer. Não, depende só de você. Nunca precisou. Exato. Eu sempre... Aliás, quando eu entrei na Demicon, eu falei assim, para algumas pessoas, eu não passo por cima de ninguém, porque isso não é ético. Mas eu vou passar do lado de muita gente. Até porque eu sou esportista. Então, assim, passar do lado tá tudo bem. Quando eu tô na frente, eu posso dar a mão. Sim. Entende? Quando eu tô na frente de uma corrida, eu tenho duas opções. Virar as costas e ir embora, ou entender que aquele meu parceiro pode vir comigo e eu tô trazendo ele na motivação. Eu tô uma raia na frente, eu tô uma passada na frente, eu tô uma pedalada na frente, porque eu quero estar na frente. Sim. O empresário tem que querer estar na frente. O nosso ambiente, ele é um ambiente ambicioso. Você tem que ter ambição. Você tem que ter ambição. Exato. Ganância não, mas você tem que ter ambição. Tem que ter ambição. A ambição te leva para frente. E te digo mais, tem que ter ego. Sim. Porque o ego, ele ativa a ambição, mas é o ego necessário. Isso é Pô, legal isso aí que você falou. O negócio desse ego, que as pessoas têm a atrelar o ego a uma coisa negativa. Eu tenho visto muita frase, zero ego, ou muita frase, não tenha ego. Uma pessoa sem ego não é um empresário. Legal. Uma pessoa sem ego não é uma pessoa que se move para frente. Sim. O ego ativa a tua ambição, que ativa o teu comportamento, que vai te dar resultado. É sempre assim. Legal. Então, só que essa linha tênue entre ego suficiente e ego a mais é a mesma linha entre equilíbrio na atividade empresarial. O empresário tem a vida equilibrada. Que empresário de alta performance tem a vida equilibrada? Não existe. Existe. Cara, eu falo assim, é no desequilíbrio que a coisa acontece. É isso. Só que tem um combinado. Então, se tá ruim em casa, minha mulher que tá ali, minha mulher fala assim pra mim, cara, a gente precisa de mais tempo. E eu sei que ela tem razão. Sim. Então, o que eu falo? Vamos combinar, olha, vai ter esse ciclo aqui que eu vou precisar mais da tua ajuda, eu vou precisar do teu suporte. Por quê? Porque eu estou abrindo outras empresas, porque eu estou criando novas lideranças, porque eu vou me ausentar um pouco para ver como a empresa ela vai ficar sem o Renato. Às vezes eu faço isso. Eu me ausento um pouco propositalmente e eu estou monitorando ali, ó. Quase que um Big Brother, né? Sim. Eu estou monitorando, mas não só a atividade comportamental na câmera. Eu estou monitorando o resultado, eu estou monitorando o comportamento, eu estou monitorando ambiência. O Renato não tá... Como é que é a ambiência? Sim, que o meu escritório fica? Que fala aquela questão que eu vi recentemente, né? Cultura é aquilo que acontece quando ninguém tá olhando. Exatamente. Mas eu vou botar um adicional. A cultura, ela é igual à educação. Aliás, a cultura é educação.
Então, se cultura é educação, você não verticaliza e quem quer segue, quem quer não quer vai embora. Não. É você falar todo dia. É você defender ela todo dia até que ela fique impregnada. Exato. É igual educar um filho. Não adianta você chegar para um filho e falar, não faça isso hoje e amanhã. Você tem que falar todo dia até que ele saiba que aquilo ali é certo e errado. Exato. Então, o autorizado na nossa cadeira, quem está entrando, o novo, ou quem ainda não percebeu a cultura, ou se você está num momento de implementação de novas culturas e está tudo bem, porque a empresa é um organismo vivo, então ela é um organismo de transformação, isso tem que ser batido pelas lideranças, tem que ser defendido até a unha pelas lideranças. Isso é que eu muito faço lá. Então a gente vai ser competitivo? Vai. Eu quero um cara que eu olho o olho dele, ele tá assim, ele tá fervendo. Tem sede para fazer. Ele tem sede para fazer. O cara que tá assim, eu já olho assim, nossa, eu vou ter trabalho. O cara que é... Eu prefiro segurar o louco, entendeu? Controlar o louco. Eu tô modelando o louco ali. Tem uma frase que eu uso no escritório, é melhor frear um louco do que empurrar um burro, né? É isso. Mas tem outro cara assim. Então, mas esse cara que tá entrando louco, ele às vezes não entra no nosso negócio, e é bom a audiência saber, Wallace. Por quê? Porque ele acha que ele nunca vê... Ó, aconteceu comigo. Eu vou declarar aqui o que aconteceu comigo. Eu sou empresário desde cedo, mas a atividade empresarial que me fez ser um apaixonado lá atrás, há 30 anos, foi música. Então, eu era músico, produtor de eventos, e depois fui me formar em Direito, advogado, me pós-graduei no Ministério Público. Nada a ver com atividade do mercado financeiro. Nada a ver, né? Assim, nada a ver com consórcio. Em 2018, quando me convidaram, eu recusei a primeira vez, recusei a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez eu falei assim, por que estão me convidando? Por que eu? E aí eu cheguei em casa, até dividi com a Alessandra, minha esposa, eu falei assim, estão me convidando muito para a Demicon. A antiga Demilar. Por que eu? Pior que eu estou falando não. Por que eu estou falando não? Sim. Vamos entender quem está ali, vamos entender quem é a empresa. Quando eu fui entender quem é a empresa, eu falei, nossa senhora, eu vou falar sim. Disse o sim. E quando eu disse o sim, como eu sou muito intenso, eu falei assim, se eu disse sim, todas as minhas outras coisas vão ficar em segundo plano. Então, eu vou botar minha esposa para cuidar da nossa empresa, meus sócios para cuidar de outras, e eu vou dar meu 1000% aqui. Eu não vou dar 100%, eu vou dar 1000%. E aí o resultado começa a acontecer porque a intensidade distorce tempo. Cara, perfeito. Então, assim, você estava há 2 anos já na Demicon com o resultado. Intensidade distorce o tempo. Se eu estou há 2 anos, eu já passei do lado de quem está há 10. Mas isso não é de graça, não é uma fala arrogante, é uma fala de quem se conhece. Só que a minha mulher sabe as madrugadas não dormidas, né? Os meus filhos sabem os finais de semana não curtido com eles. Aliás, os meus filhos sabem e eu choro por isso, porque renunciei a um tempo da vida deles em prol de construir algo para eles também. Isso dói aqui dentro, dói. Sim. Se a gente começar a falar disso, eu choro. Mas eu faria de novo, porque são escolhas. E o ser humano, ele só vai alcançar o sucesso com decisões difíceis. Decisões fáceis vão te levar numa camada muito superficial de desenvolvimento, de renda, de tudo. Cara, decisões difíceis vão te levar ao sucesso, que é quando o outro te olha e fala assim... Cara, isso aí que você tá falando, Renato, tipo, cara, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E, putz, voltei de Orlando agora, né? Fui pra Disney com a minha família e cheguei segunda-feira, né? E a primeira filha? Primeira filha. Tenho uma filha de 4 anos. Pô, e essa abdicação, essa que a gente tá falando, né, pra quem tá assistindo, né? Essa questão do desequilíbrio, tipo, cara, de fazer muito além do que às vezes as pessoas fazem, exatamente porque, pô, o que você falou aqui eu até anotei, né? Intensidade distorce tempo. E, cara, é uma verdade, né? Porque, pô, eu tô há 5 anos na Demicon e parece que eu aumento cada vez mais a intensidade. E aí eu brinco com o meu time, eu falo assim, cara, hoje eu não me preocupo só com a venda, eu tenho várias outras coisas, outros pratos para equilibrar. Mas em termos de atividade, eu falo assim, vocês trabalhem muito, porque, cara, para vocês me bater em termos de atividade diária, de coisa para fazer, vocês têm que trabalhar muito. Mas o importante não é ser feliz? Exato. Não é isso, né? É importante ser feliz. Mas, cara, você falou um negócio agora, né? E eu lembrei lá nos Estados Unidos, né? Eu tava sentado com a minha filha lá, a gente tava num restaurante, assim, aí a minha filha pegou, me abraçou e falou assim, pô, papai, que bom que você tá o dia inteiro comigo. Tipo, porque, cara, aí hoje de manhã
eu saí de casa, ela tava no sofá, né? Isso é eu saí forte, pra vir né? pra cá, e ela falou, não, fica comigo, você não vai ficar o dia hoje comigo? Aí você fala assim, cara... Isso é forte. As pessoas, muitas vezes, né, querem achar esse equilíbrio, querem, não, porque o importante é ser feliz, e porque isso, e porque aquilo, e você vai falar assim, fala, meu amigo, tem um desequilíbrio, né, pra coisa acontecer, porque, pô, mas parece que é fácil, parece que as coisas acontecem, né, a gente vende mais fácil, parece, né, parece que vende mais fácil, parece que as coisas acontecem, parece que tudo atrai, né, parece que as coisas vêm de maneira mais fácil. Não, não é isso, cara, a grande verdade é o seguinte, as coisas acontecem pra quem tá em movimento. É isso. Né? E quando esse movimento é muito alto, você encontra muita coisa acontecendo, né? E o movimento é muito alto. Então, o que acontece é essa intensidade distorce o tempo, né? Então, fazendo o link, falou, cara, é muito intenso. É realmente, tipo, ontem, a gente tá em Petrópolis aqui gravando, eu cheguei aqui de manhã cedo, 9 horas da manhã, para gravar com um outro episódio com outros licenciados. Eu tava aqui 11h30 da noite, eu tava aqui em Petrópolis à noite. Eu fui para Teresópolis, peguei a serra, voltei exatamente para poder fazer isso. Então, assim, essa intensidade, né, que você tá falando, cara, pelo menos durante uma fase, não tô falando que isso talvez tenha que acontecer a vida inteira. Mas né? isso é igual gráfico, né? E é o gráfico da venda e o gráfico da intensidade e o gráfico da renúncia. Porque renunciar não é fácil, é o mais difícil. Então, são decisões difíceis que a gente toma todos os dias. Exato. Quando renuncia a ficar com o nosso filho, quando renuncia a faltar um aniversário, um ano novo, um Natal, e eu renunciei a minha vida toda isso. Sim. E eu faria de novo porque eu estou no caminho que eu escolhi estar. Exato. Né? Mas não é fácil. Exato. Não é fácil pro coração. Exato. Não é fácil. E se eu tiver que falar disso, muitas vezes eu choro porque eu me pego ausente de uma fase muito preciosa dos meus filhos, mas são escolhas. Exato. Escolhas difíceis para resultados extraordinários. Exato. Então, todo resultado extraordinário que você vai ter, ou que você já teve, é fruto de renúncia e de escolhas difíceis. Exato. Todos. Não tem resultado extraordinário para escolha fácil. É desproporcional. Exato. No outro dia eu estava conversando com um amigo e falei para ele assim, você acredita muito em Deus? Ele fala, acredita, eu também acredito muito em Deus. Eu sou católico, não sou um católico frequentante de igrejas, etc., mas tenho a minha fé inabalável. Sim. Né? Tenho uma esposa que fortalece a minha fé todos os dias e dou graças a Deus por isso. Mas eu estava conversando com ele. Você acha que Deus é justo, não é? Deus é justo. Então, se Deus é justo, por que ele vai dar uma premiação extraordinária a quem está fazendo pouco? Não tem sentido isso na vida. Nenhum. E isso em qualquer atividade. Se você está fazendo pouco, você vai colher pouco. A medida do teu esforço é a medida do teu resultado. Então, o que eu falo muito com os meus... No outro dia, eu estava entrevistando, tem o quê? Início de maio. E ele estava entrevistando já um candidato maduro já, 60 anos, bem-sucedido, empresário. Ele me falou assim, quantas horas eu preciso trabalhar na Demicon? Eu falei, quanto você quiser ganhar de fatura. Qual o tamanho da tua receita mensal que você pensa ganhar aqui? Fala para mim. Se você falar que é 10 mil reais, eu vou te falar, você tem que trabalhar pouco. Se você falar para mim que é 50, 100, 200, 300 mil por mês, eu vou te falar assim, você pode ganhar muito mais do que isso. Mas não dá para ganhar isso tendo a atitude de quem ganha pouco. Exato. E é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ter a vida do Wallace, mas não querem fazer o que o Wallace faz. Exato. Sabe que não é justo isso na vida sobre ótica nenhuma. Isso pode até acontecer, né? Tipo, talvez momentaneamente, mas sustenta ao longo do tempo. Não se sustenta. É igual sucesso. Chegar no sucesso é difícil? Não é. Não. Se manter no sucesso é difícil. Exato. Eu falo às pessoas, falo, cara, assim, de repente você pode pegar um momento de mercado, né? Nossa, agora as pessoas falam assim, não, eu ouço de vez em quando, vocês estão vendendo super bem porque a Selic tá alta. Eu falo, amigo, mas eu peguei Selic baixa e tô vendendo do mesmo jeito, só que eu bati a regra atrás de regra. Eu tô com 49 anos, você tá com qual idade? 35. Eu peguei Selic baixa um ano na minha vida, 2020, na 2020 pandemia. só. E aí foi o ano que a gente entrou, que eu entrei, né, e você também, 2020 foi Não, 18 que eu entrei, 18, só que com o Selic a 2% na pandemia, primeiro que não chegava na ponta comercial a 2% para o cliente. Os financiamentos e o crédito imobiliário estava 5,90 mais IPCA, 6 mais poupança. Então, quer dizer, ia 12, ia 2 dígitos. Exato. Segundo que a Selic é 2%, a empresa cresceu 40%. Exato. Tipo, não tem sentido essa história, né? Mas consórcio é moda. Mas o consórcio já moda há 60 anos. Exato. E com a Demicon é 34. Então, vamos nessa moda que essa moda... Essa moda tá funcionando. Essa moda tá funcionando muito. Então, o que as pessoas querem procurar, Wallace, é uma justificativa para. Então, para quem está entrando, para a audiência que está nos vendo, a gente está num ambiente extraordinário.
Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você nunca tenha ouvido desta forma. Se ouviu, por favor, me fala. Tem muita gente que fala assim, nossa, a comissão da Demicon é tanto, a Demicon paga muito bem, vender consórcio é muito bom. Isso tudo o mercado fala. Eu vou falar para quem está entrando. O ROI que a Demicon dá para quem está entrando e para um cara que vende hoje 300 mil por mês é pouquinho. 3 cartas de 100 mil. O cara que ganha, que vende 3 cartas de 100 mil ou vende 500 mil, 2 cartas de 250 ou 5 de 100, ele tem um ROI maior que 700%. Sim. Qual atividade empresarial que te dá 700% de ROI? Não, cara, as pessoas não têm essa... Mas é o que você falou do início dessa visão empresarial. Entende? Porque o Léo, né, que estava aqui de Nova Iguaçu, eu gravei com ele, a gente estava falando sobre isso, né? O nosso negócio, você tem a possibilidade de empreender sem investir, né? Nós investimos, né, colocando no escritório. A pessoa que está entrando, a gente chama ela para empreender junto com a gente e ela sem necessidade de investimento, sem necessidade de botar um capital de giro, sem necessidade de comprar um estoque. Não tem payback. Não tem payback. Não tem nada. Nada, né? É um negócio assim, cara, tem um esforço, mas em qualquer negócio você teria um esforço. Pô, você pega e vai abrir uma franquia que, se for muito bom, dá 15%. Né? Tipo de retorno. Se for tudo muito bem, 2 anos de payback com uma curva delicada. Exato. Com uma concorrência muito robusta te espremendo, com a tua margem tendo que todo ano cair porque você está provavelmente num commodity. Exato. E aí você olha e fala assim, pô, investi 1 milhão. E para quem está entrando aqui, investe quanto? Nada. Não investe nada. Agora, não é fácil, é simples. Exato. É o que eu falo assim, se a gente for... Vamos pegar aqui, a gente está em Petrópolis, né? Serra do Rio, uma região fria, uma região gostosa. Se a gente acordar amanhã às 5 horas da manhã para correr, não é nada complexo. Sim. É levantar da cama, botar o short, botar a camisa, tênis, meia e sair para correr. Tão simples quanto isso. É uma atividade totalmente simples, mas não é fácil. Sim. Por que não é fácil? Porque o cobertor tá gostoso. Sim. Por que não é fácil? Porque o edredom tá uma delícia. Porque o filho ou a mulher tá chamando. Mas é simples, concorda? São atividades mecânicas. Extremamente simples. Não é ato complexo nenhum. Exato. Né? Fazer o nosso negócio dar certo é extremamente simples. Sim. Entrar para a Demicon, para a unidade mais perto de onde você mora, deixar você ser liderado, confiar no processo de quem já está há muito tempo e ganhar dinheiro e ganhar bem, é extremamente simples. Sim. Mas não é fácil. Exato. Por que não é fácil? Porque você vai ter que renunciar a todas as tentações que a vida te impõe todos os dias. Vem jogar bola às 5 horas da tarde, treina com personal training. No outro dia eu ouvi de uma menina, não é uma menina, 22 anos já não é uma menina, né? Idade do meu filho. Ah, mas eu malho às 11 horas da manhã. Eu falei, olha, quem malha às 11 horas da manhã, ou é o rico e tá tudo bem, ele já tirou a parte de manhã para ele, o milionário, o bilionário, tá tudo bem, ele já passou por esse ciclo. Ou é alguém que não quer construir nada. Exato. Porque se eu tiver que malhar, eu vou malhar 5 horas da manhã. Sim. Ou vou malhar 10 horas da noite, ou não vou malhar. Exato. Exatamente o que eu falo. Assim, se você me encontrar, pode acontecer, se você me encontrar com 11 da manhã, você pode ter certeza que, tipo assim, alguma coisa aconteceu de muito diferente. Ou aquele dia você tirou pra você. E assim, pô, às vezes, né, você tinha uma viagem marcada, acabou sendo desmarcada de última hora, alguma coisa, aí você, pô, meio que a agenda ficou... Mas você tem tanta coisa pra fazer, que assim, dificilmente você se permite, mas às vezes você vai me encontrar, mas eu falo assim, cara, eu tô há 1 mês, sei lá, fui na academia 5 vezes esse mês inteiro, e aquele dia eu tirei pra fazer alguma coisa mais assim, pra eu ir na natação da minha filha. Eu vou deixar uma entendeu? provocação aqui, se você me permite. Vou deixar uma provocação e depois para nossa audiência, e depois você cuida dela, tá? Para você que está nos vendo, uma das poucas atividades empresariais que você vai dar o teu tempo, não vai investir em nenhum tipo de recurso e vai ter um ROI acima de 700%, eu vou repetir. Você vai entrar para a Demicon, procurar o Wallace, você vai ter um ROI acima de 700%, em relação ao que você investe e o que você tem de retorno. Não existe atividade empresarial no mundo que te dê isso. Então, o que você está fazendo que você não está aqui ainda? Primeira provocação. Legal. Segunda provocação. Muita gente fala, consórcio paga 3% de comissão ao mês, consórcio paga 4%, paga 2%, paga 1%. Você vai ver todo mundo falando isso. Eu vou falar para você. Aqui na Demicon, um cliente que você venda, ele vai te dar mais de 20% de comissão durante 12 meses. Um cliente te rende 1 ano de comissão, previsibilidade. Ou seja, você que está entrando aqui e que está na dúvida se sai do modelo seletista para vir para cá, porque é um modelo comissionado, eu vou repetir para você entender bem. Um cliente dura 1 ano de comissão para você. Significa que você
Acabou de ter previsibilidade de quanto você ganha no ano, igual um funcionário público, e nem funcionário público você é. Tudo é como a gente enxerga as coisas. Mais esclarecimentos? Fala com o Wallace. Essa é forte, hein? Cara, eu quero entrar num tema que eu acho que você vai ser um cara que vai agregar bastante nisso pela tua bagagem. E você é um cara que tem uma experiência muito grande, acho que você vai agregar muito nisso. A gente tem pessoas hoje no time, né, que passam por N situações e tal, e muitas vezes a pessoa consegue romper essas barreiras de falar assim, cara, entendi, é um jogo às vezes de mais médio e longo prazo, a construção de uma carreira. Eu sempre falo pro cara, não vem aqui para tentar. Aqui não é um lugar para você tentar, aqui é um lugar para você, por isso, às vezes ele vai fazer uma entrevista, o cara, não, que eu vou entrar. Falo, não, peraí, você não entendeu, né, calma aí. Né? Então eu sou um cara que trabalho esse psicológico da pessoa durante bastante tempo, porque assim, eu não quero perder o meu tempo. Você faz o processo seletivo mesmo, eu faço o processo as etapas do processo seletivo. Então, eu falo assim, a pessoa tem que dormir a cabeça no travesseiro algumas noites até ela falar assim, é uma decisão de vida. Esses tempos atrás, eu não sei se você conheceu, né, eu tenho o Bruno, que é meu sócio na unidade de Macaé, e o Bruno, ele no final do ano passado, ele veio, né, com uma solicitação para entrar na Demicon. E aí, quando eu conversei com ele, né, nessa coisa de a gente fazer uma abertura de escritório de Macaé, eu conversava com ele. E assim, pô, um cara bom, só que uma coisa fez eu perceber que ele era um cara certo. Porque ele chegou, tipo, ele não tomava as decisões assim, ele pensava, e um dia ele botou a esposa dele na reunião. Aí eu falei, caraca, esse cara aqui é diferente. Porque esse cara, para ele, assim, não era uma decisão dele, era uma decisão da família dele, uma esposa grávida, né? Ele falou, cara, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz quando eu entrei, porque, tipo, era uma decisão em conjunto. E se a decisão fosse tomada em conjunto, eles estariam entrando de cabeça naquele negócio. E não deu outra, né? O Bruno é um cara que tem um grande resultado hoje dentro da operação. Mas o que eu quero entrar, o mérito que eu quero entrar contigo agora é essa questão do gerenciamento de frustrações. Porque muitas vezes eu falo assim, todo mundo consegue dar certo na Demicon, todo mundo. Tem N exemplos dentro da operação hoje, que a gente tá falando. Cara, de motoboy, gente de tudo quanto é coisa na Demicon que tem resultados bastante expressivos hoje, ganhando muito acima da média. Mas a gente sabe muitas vezes que as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, porque no tempo que a gente está hoje, que tudo é muito rápido, tudo é consumido muito rápido, tudo está muito à mão, né? Tipo, eu tô com uma dúvida, eu entro aqui, eu tiro essa dúvida agora, eu resolvo agora, né? Pô, eu peguei essa época que tinha que consultar coisa na biblioteca, você deve ter pegado mais ainda, né? Então não tinha, né, aquela coisa tão à mão tão fácil. Não era o chat GPT, né? Não era o chat GPT. Então, assim, como é que você lida, que eu tenho certeza que você tem, porque eu também tenho, né? Muitas vezes a gente pensa numa coisa e não acontece da maneira que a gente gostaria e tal. A equipe, às vezes, também vem com planejamento, você vê que a pessoa está querendo alguma coisa, ela até quer, mas não está conseguindo. Como é que você lida com essa questão de gerenciamento de frustrações? O que você daria de dica para assim, falar, cara, de passar essas frustrações que vão acontecer ao longo do tempo? Muito bom. O que acontece, cara? Eu sou uma pessoa. Eu sou um empresário com muita energia, né? Uhum. Isso às vezes não é tão sadio. Uhum. Você tem que equilibrar essa energia, né? Uhum. Mas isso me leva sempre para... Isso me faz ver o mundo de uma forma muito positiva sempre. Uhum. Eu sempre falo, quando acordo, eu olho para a janela e eu tenho duas opções. Ou ver o mundo preto e branco ou ver o mundo colorido. Eu sempre escolho ver o mundo colorido, mesmo que o tempo esteja feio. Sempre escolho. Isso é uma decisão diária minha. Yeah. Então, eu lido bem com minhas frustrações porque, primeiro, que eu sou conservador, tradicional e super equilibrado nesse sentido. Uhum. Então, quando eu vou fazer uma ação, quando eu vou montar uma empresa nova, quando eu vou montar uma campanha, quando eu vou fazer uma contratação, pode ser que eu me frustre em relação a um novo talento que eu acho que está entrando. Uhum. Mas com o tempo você vai entendendo que o talento se constrói. Uhum. Né? O talento que entra, ele mesmo... Eu tive agora há pouco tempo, né? Um menino que deu muito certo na vida no marketing multinível, e que eu falei para ele, ou você vai ser um talento ou você vai ser um desperdício. O meio termo não vai ser, porque eu conheço teu perfil e conheço tua história. Só que não entenda que o que te trouxe até aqui vai te levar daqui para diante. Então, eu me frustrei até uns 2, 3 anos atrás com quem estava entrando novo e eu demandava muita expectativa nesse sentido. Uhum. Mas eu não mudo meu comportamento em relação a isso. Eu dou a mesma energia, porque no dia que eu não der, eu não acredito nisso. Uhum. E se eu não acredito no negócio, eu não estou no negócio, ou eu coloco outra pessoa para fazer essa atividade. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na entrevista. Hoje eu faço poucas entrevistas, mas eu ainda faço entrevista. Eu poderia não fazer nenhuma. Uhum. Eu gosto desse feeling. Agora, o Renato se frustrar em relação a atividades dele, eu aprendi a não me frustrar.
Porque tem uma coisa em atividade empresarial que é assim, Wallace. A gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente se capacita muito, a gente se entrega muito. Então, vamos combinar? Tudo que der certo não pode ser uma surpresa, concorda? Claro. Porque se for uma surpresa... Significa que você não sabe o que estava fazendo. Ou que você vai se frustrar muito. Uhum. Exemplo, eu não me preparei, eu não fiz por merecer e aconteceu. Pô, vou comemorar, celebra. Uhum. Diferente. Eu me preparei, eu fiz tudo para dar certo, não aconteceu. Aonde que está a frustração? Ou no medo, né? Ou em alguma sensação de insegurança. Não deu certo? Tenta de novo. Sim. Não deu certo, vou tentar de novo. Até quando? Até dar certo. Exato. Então, eu sou um cara que eu tento até dar certo. E eu sempre falo para minha liderança, eu não tenho medo de errar. Porque o erro, quanto mais erro eu cometo, mais chance de acertar, mais próximo de onde eu quero chegar eu tô. Isso é ter visão positiva de futuro. Sim. Isso é uma coisa que ou nasce com você ou você se desenvolve. Agora, tem muita gente, inclusive tem empresários de sucesso, que escolhem ver o lado negativo da coisa. Então, tem muita gente com quem eu converso que muitas das vezes fala assim, nossa, Renato, você é tão pessimista. Eu falei, não sou pessimista, eu sou realista. Uhum. É diferente. Vamos fazer uma empresa? Vamos montar um novo escritório? Vamos. Plano estratégico, plano de ação, viabilidade econômica financeira, estudo do local. Quais são os indicadores que a gente precisa? Vamos colocar para operar. Começa a medir. Primeira medição de resultado. Como é que foi? Foi aquém do esperado. Por que foi aquém do esperado? Corrigir rota na hora. Vamos fazer um novo modelo. Tal. Não tem nada que você teste muitas vezes que não dê certo. Sim. Não existe isso. O que acontece é que as pessoas param de testar ou param de tentar. E aí vem a frustração. Por quê? Porque, na verdade, eu sou fraco. Eu não estou disposto a tentar até dar certo. Eu estou disposto a tentar e dar certo. Cara, isso aqui, ó, eu sempre faço essa pergunta, porque esse podcast aqui, ele foi criado muito nesse intuito de histórias igual a sua, que você está trazendo aqui, né? As pessoas conhecerem melhor o Renato, porque, pô, nós temos as frustrações, elas acontecem, né? O tempo todo. E assim, só que a questão é como é que você lida com isso, né? Mas a questão é o seguinte, o objetivo que a gente tem, né? Igual, por exemplo, vou abrir o escritório. Esse escritório ele vai dar certo, né? Não tem chance de não dar certo. É isso. Não existe essa chance. A grande questão é que muitas vezes o tempo que eu planejei, aquilo que eu imaginava, porque tem fatores que não dependem só de mim, né? Tem fatores externos. Enfim, coisas que aconteçam ali, a questão vai determinar a velocidade talvez que isso vai acontecer. Sim. E aí muitas vezes essa frustração, pelo menos no meu caso, tá muito claro que às vezes é uma relação de tempo. Por mais que eu planeje as coisas, pô, eu acredito, e de fato... Por hoje já ter uma maturidade, já ter uma experiência, já ter feito várias vezes, eu tenho mais ou menos uma noção de tempo daquilo que eu estou entregando, a intensidade que eu estou colocando e em quanto tempo isso vai acontecer, né? Quando não acontece, pode vir essa frustração, mas não me tira... Não te abala. Não me abala. E assim... É o que você falou. Eu falo, né, tem esse meme, falei isso no outro podcast também, essa questão desse meme dentro do meu escritório, que tem, né, do pessoal, o sino lá do escritório fica do lado da minha mesa. Então, o pessoal vai, bate o sino e faz um vídeo e eu sentado na mesa, quando eu tô lá. E aí eu faço de propósito, as pessoas batendo vídeo comemorando e eu continuo sério. Sereno. Sereno, tranquilo, trabalhando, não me mexo, o sino, batendo o sino e eu tranquilo. Aí as pessoas que vi isso virou um meme dentro do escritório, né? De falar assim, caraca, o Wallace não se abala. Mas por que eu faço as pessoas falam, cara, é só mais um dia normal. Tipo, venda 5 milhões. Legal. Isso tem que se tornar cada vez mais comum, porque nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que tem duas coisas bacanas aí, eu vou pegar a tua fala. Esse até ouvi no podcast do Joel, semana passada, que eu fui convidado aí para Alphaville. E tem uma coisa que a gente acaba que faz pouco, tá? A gente celebra pouco. Celebra pouco. Então, assim, cara, você vai assinar um contrato, fez uma venda, você fez uma venda de 20 milhões, uma estruturação de crédito para um cliente. Você se preparou, você se desenvolveu, você buscou uma estratégia, um plano tático, foi tudo direcionado. Então, não é surpresa, concorda? Claro. Mas tem que ser celebrado? Tem. Tem que ser celebrado. A gente celebra pouco. Isso é uma falha minha. A minha também. Eu tô compartilhando, porque quando você falou assim, isso tem que ser cada vez mais comum, eu me vi na tua fala. Eu me vi na tua fala. É engraçado, né? Sim. Porque a gente... É como se fosse uma fala de quem não tem coração, mas não é isso, né? Então é legal a audiência saber que a gente tem que celebrar e eu tô fazendo por celebrar mais. Você vê que a gente tá mais velho todo dia aprendendo, né? Sim. Eu celebro pouco.
E a gente precisa celebrar mais com o nosso time comercial, com a nossa família, com os nossos amigos, com Deus, a gente precisa celebrar mais com tudo. Isso é um exercício diário. Não tem a fórmula. Não. Gente, a fórmula tá aqui, não. Isso a gente vai se desenvolvendo todo dia. Mas a sensação que você falou agora e eu entendo, celebra. Logo em seguida, busca a próxima celebração. Exato. Busca a próxima conquista. Exato. E materializa tua conquista. Materializa tua ambição. Onde é que você quer chegar? Exato. Materializa tua ambição. Eu fiz o método CIS recentemente, né? Do Paulo Vieira. Fiz lá o método CIS e... É uma loucura, né, cara? 3 dias de imersão, sem horário, cara, paulado. Cara, o negócio é fantástico. Paulinho assim, é legal. extraordinário. E você vê exatamente essa questão lá, ele fala, né, sobre a questão de você comemorar esses resultados e tal. E eu anotei algumas coisas lá na época sobre isso, e é uma falha que eu tenho, né, de não comemorar, porque eu tô sempre pensando no... Pra mim, aconteceu agora, aconteceu um minuto atrás, já é passado. Tipo, pra mim, já é passado, vambora, eu tô sempre nessa busca. Tem um lado positivo, vamos dizer, a gente tem como a gente encarar isso de uma maneira positiva, mas por outro lado, quando a gente fala de grupo de pessoas, né, tipo, isso fala, pô, parece que a gente nunca tem um momento Você tem que energizar. Você tem que transferir energia. Exato. Quando eu tô viajando, as pessoas falam assim, pô, Renato, o escritório não é mesmo sem você, por causa da minha energia. Mas eu todo dia transfiro energia pra eles. Sim. Mas depois eu tenho que me recarregar. Exato. Não dá pra botar o dedo na tomada. Então, minha mulher sofre, né? Os meus filhos sofrem ali. Eu sofro sozinho. Mas eu aprendi a me recarregar de alguma forma. Sim. Só que isso é cíclico, né? Porque energia e tempo são... Assim, energia e tempo são recursos esgotáveis. Exato. Então, quando eu estou entrevistando alguém que eu vejo que não faz sentido ter meu tempo e minha energia, eu já entendi que a energia e o tempo do Renato e de qualquer outro ser humano são esgotáveis. Então, tem muita gente contratando qualquer pessoa que não é para estar no nosso negócio ou naquele momento, ou na fase daquela pessoa, ou com aquele repertório. Então, reconstrói. É quase que fosse assim, vem amanhã que a gente faz uma nova entrevista, né? Para alinhamento de expectativa, sabe? Para estar na mesma página. Porque uma das grandes frustrações de quem está entrando é a facilidade de quem está entrevistando. Sim. Vem ganhar dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro, que pode. É simples, é simples, mas não é fácil. Você vê que eu nunca falei que é fácil, eu falei que é simples, né? Agora, a gente torna a vida deles mais fácil porque a gente já passou por muita dificuldade, que já identificou onde é o caminho certo para eles... Nós temos o caminho das pedras. É isso. Eu sempre falo assim, cara, eu tenho o mapa do caminho das pedras, né? Eu sou o cara que vou te mostrar o caminho. Vou te guiar. Agora, se você tá disposto a seguir o caminho, aí é só você, que é o que eu sempre repito isso. Cara, a Demicon, quando eu entrei na Demicon, ela tinha 45 escritórios, não tinha Big Brother, não tinha Dutch Schmidt, não tinha nada. Pô, eu tive escritório em Natal quando tinha 70 escritórios. 2021 que eu fui para Natal. Né? Não tinha Demicon, não tinha nada lá. Né? Então, assim, hoje tá cada vez menos a gente precisa explicar o que é Demicon. Tá cada vez mais evidência. Nós, como licenciados, tentamos promover um ambiente, escritório bacana, de transferência de know-how, treinamento, uma série de coisas para que o cara faça a coisa acontecer. O papel dele, só ele faz. Eu não consigo pegar o consultor e fazer ele ligar para o cliente. Você não faz por ele. Eu não faço o papel dele. Você faz com ele. Eu faço com ele. Só que muita gente não está disposta, muitas vezes pelo ego exagerado, pelo orgulho, né, por outros motivos, a pessoa não está disposta a seguir esse caminho. E você conhece também o Paulo, né? O Paulo, fala assim, o Paulo é uma figura ímpar da Demicon, né? Paulo, 71 anos. Paulinho, né? Querido, cara. Paulo tá comigo lá, fica no Rio, mas está comigo na unidade de Teresópolis, né? Eu falo assim, cara, eu admiro muito o Paulo pela capacidade de humildade que ele tem. Sim. Porque ele é um cara de 71 anos de idade, com um vigor absurdo. Eu falei, cara, eu quero chegar com 71 anos. Quando ele falou que tinha 70 anos pra mim, eu falei, com uma experiência de vida incrível, sabe? Com uma experiência de vida no setor profissional incrível. Então, o Paulinho é extraordinário. Mas uma humildade de ouvir, de se colocar na posição de aprendiz, e ele tá, tipo assim, sendo liderado por um cara de 35 anos. Né? Eu tenho metade da idade do Paulo, né? E, assim, eu admiro muito isso, né? E eu vejo muitas vezes pessoas que não têm a bagagem que o Paulo tem, não têm o networking que o Paulo tem, não tem, né, ainda não está na fase de construção, muitas vezes com esse ego, com esse orgulho. Cara, né? É aquele ponto que a gente estava falando, né? Eu estava numa mesa com um escritório de investimento mês passado, fora daqui do Rio, né? E aí chegou um cara de renda variável, que é uma autoridade de renda variável hoje no Brasil.
E a gente tava brincando lá, e eu sou um grande, assim, eu sou verdadeiro, né, cara? O Renato que você olha é o Renato sempre, é o Renato da verdade. Uhum. E aí, porra, o cara que é um cara, é o tubarão no em renda variável, que o cara tá chegando e tal. Quando ele chegou, eu falei, cara, ele pode ser um tubarão em renda variável, mas em consórcio ele é um peixinho. Sim. Eu falar isso, o cara tem que receber super bem isso. Se ficou de cara feia, vai ter 2 trabalhos. Ficar de cara feia e deixar de ter de cara feia. Por quê? Porque o nosso core é consórcio. Exato. Mas eu também sou peixinho em muita coisa. Sim, exato. Nós somos muito bons em algumas... temos muitas habilidades em algumas áreas e somos ignorantes em outras. E tá tudo bem. Exato. Eu falei que sou filho e neto de médico. Em medicina eu sou um completo ignorante. E tá tudo bem. Por isso vou ao médico. Exato. Procuro um especialista. Exato. Então eu procuro quem me vende saúde mental, corporal, né? Saúde física. Vem para o consórcio buscar saúde financeira. Se consultar com um especialista em consórcio, que só faz consórcio, aqui na Debicon a gente só faz consórcio, para você ter um diagnóstico financeiro dentro do que o consórcio pode fazer para você. As pessoas não lidam bem com isso, olha, sabia? Não. E assim, a gente estava falando da questão das gerações, né, um pouquinho mais atrás, a gente estava falando sobre isso, e eu percebo muitas vezes isso nas gerações mais novas, né? De achar que... Não, mas isso eu sei. Não, isso eu já vi. Mas assim, você viveu isso ou você leu isso em algum lugar? Ou você viu algum vídeo, alguém falando sobre isso, você acha que você sabe, né? Porque a prática, ela é completamente diferente da teoria, né? Fala, cara, até porque, né, hoje... E aí a gente falou sobre isso também, sobre esse peso mental de você absorver um monte de coisa. Eu fui esse cara durante até 2017, 2018, né? De lei, curso. Chega uma hora que você tá com aquela sobrecarga e você não aplica nada daquelas coisas, né? Na verdade, você percebe que, principalmente no mercado financeiro e mercado de empreendedorismo, agora um pouco menos no Brasil, mas financeiro ainda, a maioria dos livros, a literatura, ela é americana. Ela não é daqui. A fonte é de lá, né? É de lá. Que não tem nada a ver com a coisa que acontece aqui. É tudo traduzido. Exato. É outra cultura. É outra cultura. A gente está falando sobre isso no almoço, Outro né? mercado para empreender. Estados Unidos, de uma certa forma, não precisa nem falar de... Vamos falar dos nossos vizinhos aqui, que para onde todo mundo conhece, né? Sim. Se a gente falar de Suécia, Suíça, é aí que é a mesma outra realidade. Mas Estados Unidos, de uma forma geral, é outro mercado para você empreender, para você ser um empresário, para você... ter uma atividade colaborativa é outra. Então, assim, dá para adaptar? Dá para adaptar, mas dá para pegar e importar? Não dá. Não dá. E assim, o nosso negócio aqui, por nós sermos um país em desenvolvimento, a gente ainda tem muita oportunidade para ganhar dinheiro no Brasil, né? Eu falo assim, cara, o nosso conhecimento, ele é da prática. Porque assim, claro, a gente vai se embasar em muitas coisas, mas eu vejo que muitos desses livros, essa literatura que existe hoje de autoajuda, né? Claro, eu vejo com bons olhos, né? Mas eu também leio muitas dessas coisas, mas ela é muito sobre comportamento, que é extremamente interessante. Só que comportamento não é uma coisa que talvez você lendo vai resolver. Comportamento é muito de prática, né? De você mudar velhos hábitos. Eu tenho hábitos hoje que eu quero tirar, e muitos deles eu tirei, como tipo, cara, tomar refrigerante, açúcar, várias coisas, ao longo da vida você vai tirando essas coisas. E aí, assim, a gente está dando essa volta, né? Muitas vezes falando sobre coisas que talvez as pessoas possam achar que falam, o que isso tem a ver com consórcio? Né? Não, tem tudo a ver com consórcio. Tem tudo a ver, cara. Porque, na verdade, o nosso ambiente é um ambiente de empreendedorismo. Cara, e quando o empreendedorismo, eu encaro que o empreendedorismo não é sobre somente empresa, somente vendas, somente... Claro, isso é extremamente importante, mas empreendedorismo, você tem que ter empreendedorismo no teu relacionamento, empreendedorismo, né, com a tua saúde, né, de cuidar dessas coisas todas, porque, pô, não adianta... Eu falo muito de tirar os sis da frente, né? Porque muita gente fala assim, pô, mas será que eu vou trabalhar com consórcio? Será que a Demicon... Tira o si por quando, né? Troca o si por quando. Exato. Até dar certo. Exato. Então, e assim, pô, problemas em casa, e aí a pessoa vai se atendo a esses problemas e as coisas delas não vai acontecendo na vida dela. Então eu falo assim, cara, eu sou um cara hoje que tento cuidar, e um dos motivos, né, de eu ter procurado, por exemplo, o método CIS, ter feito isso recentemente, foi de cuidar de outras áreas da vida. Sim. De que, tipo, pô, perceber que fala assim, cara, profissionalmente e financeiramente as coisas estão acontecendo, né? Achei o trilho, beleza, agora vamos botar forças aqui, a coisa tá acontecendo. Como é bom quando você tá numa zona de conforto procurar o desconforto, né? Exato. É porque normalmente você tá dando certo, você não procura ajuda, né? Exato. Sabe, é igual aquela pessoa que vai na igreja quando precisa, né? Exato. E a questão, só que isso é uma questão de remediação. Eu sou um cara que hoje eu tento atuar mais na prevenção das coisas. Você vê, a gente está falando aqui, e aí eu me peguei. Você dá energia, tem comprometimento e tá no negócio, não tem como não dar certo. Exato. Não tem como não dar certo. Agora, você vai entender que o nosso negócio é tomar muito não. Você pode medir quantos não você toma para ter um sim, você pode medir tudo.
A gente faz uma coisa lá no escritório muito bacana. A gente tá investindo muito em soft skills. Né? Não só a tal da power skill, essential skill, as habilidades ali que não são técnicas, né? Durante muito tempo se ancorou em currículo para você dar certo em algum lugar. E a gente foi criado para fazer um bom colégio, né? Falar inglês, fazer uma faculdade e entrar numa grande companhia. Comprou tua casa própria, teu carro, pronto, você deu certo. Fez uma família bacana, fez um filho, você deu certo. Sempre me pareceu muito estranho isso. Então, empreender para mim, além de sempre ter sido muito natural, eu sempre entendi assim... e acho que a gente está vivendo muito essa questão de hoje da educação corporativa, da educação empresarial hoje, né? Que está tanto aí... tanto multiplicando, né? Em alta. Que as pessoas começaram a entender o seguinte: a medida da minha remuneração é a medida do meu esforço. Número 1. A massa sempre é mediana. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, se você sabe que você pode subir degraus acima da média, acima da massa, o resultado vem. Não só isso. O que a gente faz muito lá? O quanto o não te frustra. A gente está falando de frustração, não estava? O quanto o não te frustra de verdade. Fez 30 reuniões na semana, levou 30 nãos. Como é que você lida com isso? Fica mais motivado ou fica desmotivado? Passou um mês zerado sem vender. Aí no outro dia eu olhei na cara de um consultor e falei assim, ó, você vai ficar zerado no mês sem vender nada. Como é que você lida com isso? De verdade. Eu quero ver honestidade. Põe na mesa honestidade. Você fica frustrado? Não fico. Tá bom. Você tá sem dinheiro e não tá vendendo. Como é que fica a tua motivação? Fica baixa? Fica. Eu vou até o ponto que eu sei que o cara é forte ou fraco. Ali eu começo a trabalhar a força dele. Porque você ficar motivado no sim, motivado quando tá ganhando dinheiro, fazendo atividades que te dão prazer, quando você tá no ciclo de alta, é fácil. É fácil. É muito fácil. É muito fácil. Agora, lidera uma equipe nova que nunca vendeu, que precisa de você, que tem 15, 20 reuniões no dia, que você não tem nem tempo de almoçar. Está disposto a isso? Pouca gente está disposta a isso. Exato. Pouca gente está disposta a isso. É muito fácil ser motivado quando tudo está dando certo. E aí, assim, você que está pensando em entrar, qual é o tamanho da tua resiliência? Porque o nosso negócio é resiliência. Disciplina é uma coisa, resiliência é outra. Exato. A disciplina vai falar para você assim, você tem que fazer isso. A resiliência vai falar para você, você vai fazer isso por muitas vezes até dar certo. Exato. Aí vem o gerenciamento de frustração, porque é exatamente essa questão desse vínculo, né? Porque as pessoas acham que falam assim, não, o Renato me falou que era só fazer isso aqui. Aí eu faço uma semana, pô, mano, deu certo. Aí tu fala, cara, pô, mas... não, tipo, cara, peraí, cara. Tem a questão, semaninha. Uma semaninha. Fala, meu amigo, pô, eu tô há 5 anos errando. Né? Eu falo, eu tô há 5 anos... Eu tô há 7 errando e a gente vai continuar errando. Vai continuar errando. Mas tá acertando muito. Mas tá acertando muito, entendeu? Só que não ache que foi da noite pro dia, que na primeira semana que eu fiz tudo deu certo, que no primeiro mês parece que tudo foi maravilhoso. Claro, eu falo assim, eu tive um início muito bom na Demicon, mas não queira comparar a página com o colega do lado. O Renato tem uma história completamente diferente da do Wallace, né? O Renato tem a história dele, dentro da história dele ele tem sucesso e o Wallace tem a dele. Pô, eu tenho que admirar a tua história, mas não posso me comparar. Claro. Porque nós tivemos vidas completamente diferentes e o que nos trouxeram até aqui. E a gente trocar essa experiência é o mais rico de tudo. Exato. Né? E as pessoas entenderem isso, que tipo assim, é muito fácil, as pessoas que chegam agora analisam e falam assim, pô, os caras isso, né? Parece que isso, parece que aquilo, parece que é mais fácil, parece que aquilo, parece que tudo acontece. Fala, meu amigo, não, é que a gente já passou, talvez, pela arrebentação. Né? Tipo assim, dessa fase da arrebentação a gente passou. Eu falo assim, a gente quer chegar aqui e você tá aqui. Exato. Não é um passo daqui para lá. São micropassinhos até você chegar lá. Exato. Talvez você encontre um buraco grande que vai te fazer parar, que vai testar a tua resiliência, né? E você vai fazer uma decisão difícil de continuar ou não. Exato. Aí você tá aqui, chegar ali ainda tá distante. Quando você chega aqui, é mais fácil não desistir. Mas nesse caminho inicial, né, que parece estar longe, né? Que você tá vendo assim, parece estar longe, aqui é que as tentações vão te pegar. Exato. É aqui que você tem que ser forte para falar o seguinte, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu estou agora, ali onde eu quero chegar e eu vou caminhar até ali. Aconteça o que acontecer. Exato. Tem pouca gente com essa mentalidade. Poucas. E aí as pessoas vão falar assim, pô, Renato, mas para você é fácil falar isso. Eu nasci assim. Eu sempre falo isso também. Eu falo, cara, mas eu acredito que é uma habilidade que consegue ser desenvolvida. Não.
Eu nasci assim e fortaleço isso todo dia. Tem que ser cultivado. E aí eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. É bom que fique inédito isso. A primeira grande decisão da minha vida, sabe qual foi? Primeira grande decisão? Não. A primeira grande decisão da minha vida foi eu ter escolhido nascer primeiro do que meu irmão. Caraca. Foi a primeira grande decisão. Gêmeo. A primeira grande decisão minha foi, eu vou nascer primeiro. Eu primeiro. Legal. E provavelmente eu fiz isso por proteção. Porque eu queria bem a ele, mas foi uma decisão. Concorda que foi uma decisão? Sim, claro. Foi a primeira grande decisão da minha vida. Então, eu já vivi numa disputa dentro da barriga da minha mãe. Caraca, é verdade. E as pessoas não olham sob esse ângulo. Quando você olha a atividade empresarial sob um prisma macro, você fala assim, tudo na vida é disputa e espaço de território. Só que isso não é negativo, isso é positivo. Sim. Então as pessoas estão olhando o ambiente competitivo como uma coisa negativa, e não é. É positiva. E aí vão ter falas na internet falando, mas o CEO só é um, o dono do negócio só é um. Ok, o dono do negócio só é um, só que ninguém faz nada sozinho. Exato. Então você tem que ter um time muito bom para isso, você tem que trazer lideranças boas, desenvolver talentos. Não tem problema o dono ser um, as pessoas têm um problema com isso. Eu sou dono do meu negócio, mas eu não tenho problema em intraempreender numa empresa que tem outro dono, problema nenhum. Sim, claro. Aliás, eu posso até ganhar mais dinheiro com isso. Eu não tenho problema nisso. Exato. Porque eu tenho maturidade para entender se as pessoas que são mentes brilhantes estão juntas, algo muito poderoso vai nascer. Sim. Então, para que eu quero fazer sozinho, entende? E esse é um ponto importante, né? Tem autorizado, né? Consultor ganhando mais do que dono de loja. Tipo, pô, muitas vezes não é necessariamente que você precisa ser o dono. Cara, você tocou num ponto maravilhoso, porque eu conheço muito dono de loja pobre. Tem. Muito. Por quê? Porque ele é dono da loja, é ele só que vende, ele não tem um time, ninguém faz nada sozinho, sobretudo no nosso negócio. A folha de pagamento. A loja é um centro de custo. Toda loja é um centro de custo. E se o teu centro de receita não é maior, você é pobre. Sim, exato. Ao contrário, você tem autorizado que tem uma carteira belíssima, que gera um ROI absurdamente positivo, porque investe muito pouco, e ele não tem custo. Exato. Entra tudo limpo. E você tem gestor que ou não tem custo, ou tem um custo pequeno, que tem um time de 15, 20, que está fazendo aí uma folha mensal extremamente interessante, super confortável, 3 dígitos para cima. Por isso que eu falo, qual é o caminho, qual é a cadeira boa para estar? É a cadeira que você está preparado e que você estar apto naquele momento. E pode mudar? Pode mudar e está tudo bem. E a empresa dá oportunidade para isso, né? Porque tem muita oportunidade para isso. É uma coisa se a gente estivesse falando que a gente estivesse num ambiente, numa empresa que não tivesse essas oportunidades. Mas isso. Para quem quer, né? Eu acho que não só a empresa. A gente dá oportunidade. A gente dá oportunidade, exato. Tudo que eu quero na minha unidade é que um gestor abra a loja comigo. Sim. Vem me pedir para abrir loja. Eu tô doido que isso aconteça. Sim. Não, Renato, eu não quero loja. Eu tô doido que isso aconteça porque a gente vai criando liderança e níveis de lideranças, né? Mas eu sempre entendi, e isso é uma maturidade que a pessoa ela vai pegando por empreender há muito tempo, que na atividade empresarial você vive ciclos. Não tem problema nenhum um ciclo se fechar e outro abrir. Sim. Para de achar que você é dono do mundo. Exato. Para de achar que aquela região é tua. Para de achar... Tem muito. Para de ter o ego inflado que aquela região é minha. Se abrir ali, sou eu. Cara, ninguém é dono de nada. Exato. E outra coisa, um ciclo se encerra, outro se abre e tá tudo bem. Se você não sabe lidar com isso, me desculpa, você é empresário júnior. Exato. Ou você não é empresário. Exatamente. Cara, muito legal assim essa visão, Renato. Você trouxe, acho que, insights muito valiosos, importantes, principalmente de comportamento e de visão, né? De uma visão mais empreendedora da coisa, né? Porque hoje a equipe, né? Eu me coloco também nessas situações, eu venho nos últimos anos me parando mais para isso, mas essa visão de bons vendedores que acabaram virando donos de loja, né? E muitas pessoas que estão nos assistindo, cara, vão virar supervisores, vão virar donos de loja também, de já terem essa visão empreendedora. Você, como autorizado, consultor, desde já ter a visão do teu negócio, da tua marca, a marca que você quer imprimir, o jeito que você quer tocar os negócios, como você quer ser percebido pelas pessoas. Tua identidade, tua personalidade. Exato. Isso é extremamente importante para que você tenha resultado,
né? Renato, eu queria, né, a gente já vai finalizando, passando aqui pro final, né? A conversa, pô, fantástica, cara. Assim, a gente fica, né, cara? Pô, se deixar aqui, a gente é... Eu tava falando assim, quanto tempo de episódio? Eu falo assim, se deixar, acho que eu falando o dia inteiro. As pessoas falam pra mim, o importante é ser feliz, mas eu sou tão feliz trabalhando, cara. Exatamente. Cara, eu sou feliz no trabalho e, assim, pra mim, né, eu vou em casa, volto, as coisas assim, acontecem tudo numa coisa só, não divido uma coisa da outra, né? Mas, Renato, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, né, de tipo, pra quem tá entrando agora, pra quem já tá há mais tempo, né, uma mensagem final, né, pra gente encerrar o episódio aqui. Novamente, cara, te agradeço imensamente, foi realmente muito valioso, sou muito honrado de você ter vindo aqui novamente. Cara, muito grato, você trouxe coisas aqui, realmente anotei algumas coisas aqui que fantástico, aprendi muito contigo hoje. Queria que você trouxesse uma mensagem final pessoal de incentivo aí. Muito bom. Obrigado, adorei estar aqui. Quando você for ao Rio, está convidado, a gente já vai marcar na agenda, vai ser um prazer te receber lá. Para você que está pensando, será que eu saio do meu emprego, que eu tenho uma segurança, né? Sou seletista, será que eu vou para a Demicon empreender? Para você, empresário, que talvez não esteja satisfeito com quanto você está ganhando, para você que trabalha talvez até com consórcio, que você não está se sentindo valorizado, que você não está num ambiente, não vive um ambiente bacana, não está tendo uma remuneração que você gostaria, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na Demicon, você não vai aprender só sobre consórcio. Aqui na Demicon, você vai aprender sobre produto, modelo de negócio, pessoas, processo, método, segmentação, mercado. Aqui na Demicon, você vai ter ambiência de trabalho extraordinário. Aqui na Demicon, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, mãos dadas na mesma direção, uma frase que eu uso muito. O que a gente precisa hoje no mundo é de mãos dadas na mesma direção. A gente precisa que você esteja disposto a mudar a tua vida, mas a gente precisa que as pessoas peguem uma na mão das outras para real transformação. Então, o recado que eu deixo final é: até quando você quer viver essa vida que você está vivendo aí, que não está fácil, que não pode dar um presente para o filho, que você não pode viajar com a tua esposa, que você olha para o final do mês, para a tua conta bancária, para o teu bolso, e sempre é uma dificuldade. Não precisa ser assim. Pô, legal demais. Pessoal, novamente, obrigado por vocês ficarem aqui, assistir esse episódio com a gente. Fiquem ligados aí que a gente vai ter, né, outras figuras célebres aqui com a gente. Obrigado e até a próxima, pessoal.